O Filho e o Espírito Santo. Esse é o tema da nossa lição de número 12, que será estudada neste próximo domingo, dia 22 de março do ano de 2026, em todas as nossas igrejas aqui no Brasil. E você não pode ficar de fora. Se você é amante da escola bíblica dominical, se você se deleita em estudar, em conhecer a palavra de Deus, conhecer a Deus, conhecer o Senhor, você está assistindo o vídeo certo, tá bom? E você não vai perder a escola bíblica nesse próximo domingo de jeito algum. Então não passe esse vídeo, não mude para um outro canal, não desligue o seu aparelho, pelo contrário, vem comigo que juntos, você e eu, vamos agora degustar, vamos comer, vamos receber, vamos alimentar a nossa alma com esse pão quentinho que vem dos céus agora, através do estudo da nossa lição da revista da Escola Bíblica Dominical. E esta lição, ela vem dividida em 3 pontos principais, sendo o primeiro deles, o Espírito e a concepção do Filho. O segundo, o Filho e a sua relação com o Espírito. E o terceiro e último ponto, a Trindade e a missão redentora. Esta lição também, nós temos os nossos 3 objetivos que foram propostos pela equipe pedagógica da CPAD, que são eles. O primeiro, mostrar que a concepção de Jesus foi obra sobrenatural do Espírito Santo. Segundo, explicar que Jesus viveu e realizou o seu ministério em plena dependência do Espírito. E o terceiro e último objetivo, destacar que a obra da salvação é trinitária e exige do crente fé e submissão. Então, esses são os 3 pontos da nossa lição e também os 3 objetivos. Como eu sempre tenho falado, cada um desses objetivos está relacionado com um dos pontos principais. E agora nós vamos aqui para a nossa introdução, né, que diz o seguinte aqui, no caso, no meu comentário. No comentário que eu faço, eu digo o seguinte: na introdução da lição de hoje, o comentarista mais uma vez ressalta a ação conjunta da Trindade no plano da salvação para, em seguida, apresentar os principais temas que serão tratados neste domingo. E aí, quais são esses principais temas? Primeiro, a participação do Espírito Santo na missão terrena de Jesus, desde a sua encarnação até a sua exaltação. E, no caso, ainda nós temos um segundo tema, né, que vem o segundo tema secundário, que vem com um plano de fundo, mas que também é muito importante, que é, no caso, a resposta que se espera do crente diante da obra de redenção. Ou seja, nós vamos ver toda a ação do Espírito Santo em relação ao Filho, em relação a Cristo, durante o seu exercício do ministério terreno, no caso, e também nós vamos ver o que Deus espera do crente. Qual é a resposta que Deus espera do crente diante dessa obra redentora? Como Deus espera que o crente reaja diante desta situação? Então, esses são os 2 temas que vão nortear todo o desenvolvimento do comentário da nossa lição. E aí nós vamos aqui para o nosso primeiro ponto, que traz o tema o Espírito e a concepção do Filho. Como sempre eu tenho destacado, tenho falado, geralmente no caso as nossas lições, cada um dos temas principais, que são 3, né, apresentam mais 3 subpontos. E nesse caso aqui nós estamos agora diante do primeiro subponto, do primeiro tema, que diz o seguinte: o anúncio do nascimento de Jesus. Aqui neste primeiro subponto, do primeiro ponto, o tema trabalhado é o fenômeno da concepção e encarnação de Cristo. Inclusive, no caso, esse é um fenômeno que nós já estudamos, já vimos em outras lições desse mesmo trimestre, né? E aí nós temos aqui
os aspectos que ganham destaques nesse primeiro subponto, que são, no caso, a concepção miraculosa de Jesus, a encarnação do Verbo divino, né? E, no caso, a sua filiação com o Pai. E também nós temos aqui um quarto aspecto que é importantíssimo para a vida cristã, que é o exemplo que nós recebemos aqui de Maria, que é a submissão e a confiança que Maria depositou em Deus diante da mensagem que ela recebeu do anjo Gabriel. A gente sabe que naquele período ali, no caso, uma mãe solteira, ela enfrentava um risco muito grande de ser menosprezada, de ser humilhada, de ser envergonhada, tanto ela como a família dela. Inclusive, ela poderia ser abandonada como uma mãe solteira e ainda correndo o risco de ser acusada de adultério e ser morta apedrejada. Então, diante de toda essa dinâmica, diante de todo esse contexto que orbitava essa missão que Maria recebe de Deus, né, de ser a mãe de Jesus Cristo, ela aceita, ela se submete à vontade de Deus, né, como uma forma de confiança e fé, no caso, se colocando no centro da vontade divina. Que nós possamos aprender, no caso, com esse exemplo de Maria e sempre procurarmos estar no centro da vontade de Deus. E aí, no caso, se for preciso enfrentar as prisões, né, as humilhações, as cadeias e, se for preciso, até mesmo a morte, como muitos crentes antes de nós já enfrentaram. Muitos que foram queimados em fogueiras, em praças públicas, outros que foram degolados vivos, outros que foram esquartejados. Pedro, por exemplo, foi crucificado de cabeça para baixo. Que nós possamos tomar esse exemplo, colocando Deus acima de todas as coisas, inclusive da nossa própria vida, e aceitando de bom grado estar sempre no centro da vontade de Deus, confiando em Deus, confiando na sua proteção, crendo na sua mensagem e se colocando à disposição do Espírito Santo de Deus. Então, esses são os aspectos principais desse primeiro subponto, no caso, que nós estaremos estudando nesse próximo domingo. E aí a gente já passa aqui para o segundo subponto do primeiro ponto, que traz o tema o Espírito como agente da concepção. Neste subponto, o texto em apreço, ou o texto que foi tomado como base para fundamentar o comentário da lição, foi o texto que nós encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo de número 1 e o versículo de número 35. Aqui nós encontramos, no caso, uma narração da encarnação do Filho de Deus, nesse caso a encarnação de Cristo, né, que foi realizada pela ação do Espírito Santo. E aí nós vamos observar quando o anjo, no caso, aparece a Maria para trazer a mensagem para Maria, o anjo Gabriel, ao explicar a Maria como se daria esse fenômeno, ele destaca que o nascimento de Jesus não se dará ou não se daria por meios naturais, mas seria fruto de um milagre, um milagre divino, onde o Espírito Santo desceria sobre Maria e envolveria, no caso, Maria, e o poder do Altíssimo, envolvendo-a naquele momento, traria à existência a concepção miraculosa daquela criança. Nesse sentido, como que seria essa missão miraculosa, essa concepção miraculosa? Nós já falamos sobre isso, né? Essa concepção de Jesus, a concepção desta criança, no caso, ela se dá sem a necessidade de uma conjunção carnal com homem algum, mas, de fato, no caso, gerado exclusivamente
pelo poder do Espírito Santo. E aí, prosseguindo o comentário nesse segundo ponto, nós temos o seguinte, que dentro desse contexto, nós estamos olhando para a operação do Espírito Santo na execução da obra redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí o anjo diz a Maria que a sombra do Onipotente, por meio do Espírito Santo, cobriu Maria, cobriria Maria, e aqui nós temos nessa sombra, na ideia dessa sombra do Deus Onipotente, nós temos duas mensagens que são destacadas pelo nosso comentarista, que a primeira, no caso, é que essa sombra do Deus Onipotente que envolve Maria, ela faz parte, ou ela é a principal ação de Deus na concepção daquela criança no ventre de Maria. No caso, quando Maria é envolvida por esta sombra do Deus Onipotente, Deus traz à existência aquela criança sem a necessidade de uma conjunção carnal com um homem, mas de forma miraculosa. E a segunda mensagem aqui é que essa sombra do Deus Onipotente que cobre Maria também traz uma representação da proteção de Deus. Nosso comentarista traz essa ideia, que nesse sentido, Maria se sente ali, ela entende que ela seria protegida por Deus. Aliás, a proteção não é apenas para Maria, como também para a criança, até que chegasse o momento certo, a hora certa de sua crucificação. E é exatamente por causa dessa proteção que Maria confia e recebe, no caso, aceita a missão de ser a mãe do Filho de Deus, a mãe de Jesus Cristo, nesse sentido. Como eu já falei, mesmo sabendo que isso envolveria, no caso, riscos reais de até mesmo ser apedrejada, ela confia em Deus, ela entende que ela estaria protegida pelas mãos do Deus Onipotente e aceita a missão, o que é um exemplo, como eu já falei, para todos nós, nesse sentido. É muito importante que nós possamos estar sempre no centro da vontade de Deus. E aí agora nós passamos aqui para o nosso terceiro subponto deste primeiro ponto, que traz o tema a pureza e a santidade do Filho. Aqui nesse último subponto do primeiro ponto, o tema central gira em torno do aspecto da natureza santa de nosso Senhor Jesus Cristo, que aí vai desde a sua concepção até a sua ascensão. Durante todo o seu ministério terreno, durante toda a sua vida terrena, nenhum pecado foi encontrado em Jesus Cristo. Todos os evangelistas, ou os evangelistas são unânimes em apontar que Jesus Cristo nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou, se ascendeu aos céus, sem nunca ter sido encontrado nele um único pecado sequer. De fato, no caso, ele foi o Cordeiro Imaculado de Deus. Aliás, ele é aceito pela justiça divina como sacrifício em nosso lugar, como sacrifício substitutivo, ele foi aceito para pagar os nossos pecados, exatamente porque ele foi imaculado. Não se achou nele culpa alguma. Do seu nascimento à sua ascensão, ele se portou, ele se mostrou, aleluias, como um homem santo, sem pecado, de nenhuma natureza. Apesar de assumir a natureza humana, apesar de se fazer homem como nós, ele não viveu, não experienciou a prática do pecado de forma alguma. E aí, seguindo, no caso, o fluxo desse tema, nós encontramos aqui nesse subponto, nesse terceiro e último subponto do primeiro ponto, uma questão, ou um aspecto que o nosso comentarista apresenta que é importantíssimo para a vida do crente,
que é a identificação do crente salvo com o próprio Jesus Cristo. E aqui como é que se dá essa identificação do crente salvo com o próprio Cristo? Aqui nós vamos ver, por exemplo, Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. O Espírito Santo, no caso, gerou Jesus no ventre de Maria. O crente, por ocasião do novo nascimento, ele também é gerado pelo Espírito Santo. Nós já vimos isso numa lição passada. Somente o Espírito Santo é capaz de regenerar o homem. Somente o Espírito Santo é capaz de promover no homem, na vida do homem, esse novo nascimento. Então, assim como Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, espiritualmente, por ocasião do novo nascimento, o crente salvo em Cristo Jesus também é gerado pelo Espírito Santo, né? E aí nós temos ainda que nesse sentido de ser gerado pelo Espírito Santo, o anjo diz a Maria, né? Portanto, o que de ti há de nascer será chamado Filho do Altíssimo. E aí o crente também é adotado por Deus e também passa a ser chamado filho de Deus. Não dentro do mesmo conceito, não dentro da mesma ideia de Jesus, né? Jesus, ele é o Filho eterno de Deus. No caso, não na essência do Filho de Deus, né? Mas no caso como filhos adotivos. E aí, assim como Jesus, no caso, é o herdeiro legítimo de Deus, o crente também passa a ser co-herdeiro de Cristo Jesus. E aí nós vimos na lição passada, por exemplo, que nós herdamos, né, de Cristo, tanto no caso o seu sofrimento terreno, como também a glória que está lá nos céus nos aguardando. Por quê? Porque nós temos uma identificação plena com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí eu diria que é bem por isso que nós somos chamados de cristãos, porque nós nos identificamos com Cristo em absolutamente tudo no que diz respeito à sua vida terrena, ao seu ministério terreno, né? Esses são os principais aspectos que o nosso comentarista aborda nesse primeiro ponto. E aí nós passamos agora para o nosso segundo ponto, que traz o tema o Filho e sua relação com o Espírito. E aí também está dividido em 3 subpontos, sendo o primeiro dele, o Filho é o Verbo feito carne. Agora voltamos ao tema do esvaziamento do Verbo divino e a sua missão ou seu ministério terreno. Ou seja, nesse primeiro subponto desse segundo ponto, nós vamos olhar mais uma vez para o esvaziamento do Cristo, né? Nós já vimos isso, no caso, numa lição passada. Paulo disse para a igreja de Filipe: de forte irmão, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo na forma de Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e estando na forma de servo foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes. Então a gente volta mais uma vez a falar um pouco, né, nesse primeiro subponto do segundo ponto, desse esvaziamento do Cristo, nesse comentário. Nós não vamos nos demorar muito nessa questão, porque nós já vimos isso, mas também nós vamos tratar, nesse primeiro subponto do segundo ponto, um pouco sobre o ministério terreno de Jesus. E aí nós vamos ver, Jesus, no caso, ele é a palavra. Jesus, ele é o Verbo divino, né? Ele é o Filho eterno de Deus, coexistente e co-igual com o Pai e com o Espírito Santo. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que apenas a natureza humana de Jesus passou a existir fisicamente, materialmente, na sua concepção e no seu nascimento. Porque, como Deus, ele é antes de todas as coisas.
Nosso comentarista faz questão de destacar essa questão. E aí eu me lembro, né, daquela fala que diz que Maria é a mãe de Deus. Não é possível Maria ser a mãe de Deus. Para Maria ser a mãe de Deus, ela teria que ser anterior a ele, ela teria que ser antes dele. Então, olhando aqui para o comentário dessa nossa lição, nós podemos dizer, e para o que a Bíblia diz, né, para os relatos bíblicos, nós podemos dizer que Maria, ela é mãe da natureza humana do Cristo. Ela é mãe de Jesus, homem. A mãe de Jesus, no caso, humano. E nunca a mãe de Deus. Isso aqui seria uma contradição, né? No caso. Por quê? Porque para ela ser mãe de Deus, ela teria que ser anterior a Deus. E ela nunca foi, nesse sentido, anterior a Deus. Maria foi homem, né? Como outro homem qualquer. Porém, no caso, teve a dádiva, teve a graça de ser escolhida por Deus para ser a mãe de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí eu repito, a mãe da natureza humana, a mãe do Jesus, homem, e não a mãe do Jesus, Deus. E aí nesse sentido, no caso, prosseguindo aqui, seguindo o fluxo do nosso comentário, nós podemos dizer que para executar o plano da salvação, Jesus, ainda estando na forma divina, né, deixou a sua glória, nós já vimos isso, e o seu lugar lá nos céus, e entrou no nosso tempo e no nosso espaço. Jesus sai do seu tempo e espaço, onde ele é, e vem, no caso, até nós, emana até nós, entrando no nosso tempo e espaço, no caso, assumindo a natureza humana através da encarnação, né? E, contudo, no caso, observe, nós falamos que apenas a natureza humana de Jesus passou a existir na sua concepção e o seu nascimento, porque a sua natureza divina, como Deus, ele é antes de todas as coisas. E aí agora nós estamos falando que ele esvaziou-se de si mesmo, esvaziou de sua glória, saiu do seu espaço e tempo, entrou no nosso espaço e tempo, entrou no nosso mundo físico, no caso, através da encarnação, se fazendo homem. Só que aí, no caso, nosso comentarista traz um destaque que é importante: se fazendo homem, sem nunca deixar de ser Deus. Aqui é uma coisa impossível, no caso, Deus mudar a sua essência. Seria impossível Jesus deixar de ser Deus. Ele pôde sim esvaziar-se de sua glória. Ele pôde sim apequenar-se a ponto de se fazer homem. Porém, no caso, contudo, todavia, é impossível que em algum momento ele deixasse de ser Deus. E aí é exatamente nesse fenômeno que muita gente se confunde. Por que nós estamos falando? Nós estamos falando que Jesus, no caso, entrou no nosso universo, entrou no nosso mundo físico, se fez homem sem nunca deixar de ser Deus. E aí algumas pessoas vão pensar, algumas pessoas vão imaginar que tudo que Jesus viveu, todos os milagres que Jesus realizou, inclusive a sua ressurreição, ele realizou porque ele era Deus. É aí que está. Porque nós vamos entender aqui nessa lição que, estando ele na forma de homem, né, em um gesto de humildade e obediência à vontade do Pai, né, ele nunca usou, no caso, ou ele não usou o seu atributo divino. Ele nunca agiu como Deus estando na forma humana. Ele era Deus, mas não agia como Deus. Não assumia, no caso, não realizava os milagres, não realizava os seus feitos, no caso, utilizando-se do seu atributo divino. Muito pelo contrário, ele fez tudo, inclusive a sua ressurreição, né, pelo poder do Espírito Santo. Isso aqui é importante para entendermos. Por quê? Porque quando nós tratamos dessas duas naturezas de Cristo, aquelas pessoas que são contrárias à natureza divina de Jesus, elas vão pegar aqueles textos onde fica evidente Jesus agindo
como homem, né? Fica evidente ali a ação de Jesus como homem, no caso, e vão pincelar com tintas fortes e com letras garrafais para negar a natureza divina de Jesus. Mas na verdade, o que é que nós estamos falando? Por que que isso acontece? É porque Jesus, como homem, estando ele na natureza humana, ele não usou os seus atributos divinos. Ele se comportou como homem até o último suspiro que ele deu ali na cruz do Calvário, aquele brado que ele deu dizendo ao Pai: Pai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Todo o tempo inteiro ali ele agiu como homem, ele sofreu como homem, né? Ele sentiu as dores, as fomes, as sedes, né? O sofrimento, tudo que ele passou aqui na terra, ele passou como homem sem usar o seu atributo divino. Jamais Jesus usou o seu atributo divino. Ele era Deus, porém, no caso, agiu sempre como homem, estando na natureza humana. Então isso é importantíssimo para o crente salvo em Cristo Jesus compreender e não andar por aí falando umas heresias, falando umas bobeiras. E aí nós chegamos agora ao nosso segundo subponto, do segundo ponto, que traz o tema: o Espírito capacita o Filho. Esse subponto destaca a dependência que Jesus, enquanto homem, tinha do Espírito Santo. Nós falamos um pouco, né, sobre essa questão agora no nosso primeiro subponto, mas vamos prosseguir. E aí a gente diz o seguinte: como já vimos no subponto anterior, Jesus, durante todo o seu ministério terreno, não se comportou como Deus, apesar de ser Deus. Assumiu as limitações humanas de tal modo que se tornou totalmente dependente do Espírito Santo em tudo que fez. O comentarista toma a humildade de Cristo como modelo para o crente salvo. Todo e qualquer que seja o nosso trabalho em prol do reino de Deus e até mesmo na nossa vida cotidiana, devemos fazer debaixo das mãos poderosas do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito de Deus, aqui digo eu, né, que o Espírito de Deus nos use poderosamente nesta terra para a glória do nome de Cristo e crescimento do seu reino. Então, nós já falamos um pouco no subponto anterior, que vimos agora, sobre essa questão, né? Que mesmo sendo Deus, Jesus, ele em nenhum momento se utiliza da sua natureza divina, se utiliza do ser Deus. Pelo contrário, ele encaixa perfeitamente nas limitações humanas, né? Ele, como eu falei, ele entra no nosso espaço e tempo e se limita a esse espaço e tempo, assim como qualquer outro homem, no caso, né? Sem nunca usar os seus atributos divinos, nesse sentido. E isso para nós, aí o nosso comentarista, o autor da nossa lição, ele toma, no caso, esse exemplo de Jesus para demonstrar que, olha, se Jesus, no caso, que era Deus, quando esvaziou-se de si mesmo, quando veio até nós, quando entrou no nosso mundo, se fazendo homem, se apequenou de tal modo, se limitou de tal modo, que se tornou totalmente dependente do Espírito Santo. O que diria então de nós? Então todas as nossas ações, todo o nosso comportamento, todo o nosso viver deve ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. O nosso ir, o nosso vir, o nosso falar, o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso comer, o nosso beber, tudo isso deve ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Então, como eu já falei, que nós possamos estar debaixo das mãos do poderoso Espírito Santo, de modo que ele possa nos guiar
em tudo, nos direcionar em todos os nossos caminhos, direcionar a igreja de Jesus Cristo, de modo que o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja glorificado em nós e através de nós, e que o reino de Deus cresça pela nossa submissão ao Espírito Santo de Deus. Eu sempre costumo dizer nas minhas mensagens, por exemplo, que eu não acredito, no caso, que algum fenômeno, que alguma coisa possa acontecer na igreja sem o consentimento do Espírito Santo. Porque quem governa a igreja é o Espírito Santo. É Ele quem direciona, é Ele quem governa, é Ele quem faz. E cada pessoa tem um chamado, cada crente tem um chamado de Deus, e na hora de Deus, na hora certa, aleluia, ninguém segura o que o Espírito Santo quer fazer, ninguém impede o Espírito Santo de trabalhar, que é Ele quem governa a igreja de Jesus Cristo, é Ele quem governa as nossas vidas. Do contrário, nós não temos identificação com Cristo. Do contrário, nós não somos de Cristo. A igreja não seria de Cristo se o Espírito Santo não tivesse total e pleno controle do que acontece na igreja. Mas vamos prosseguir, vamos aqui para o nosso terceiro e último subponto desse primeiro ponto, que traz o tema o Filho e o poder do Espírito. Neste terceiro subponto do segundo ponto, além de reafirmar o ministério de Cristo, altamente dependente do Espírito Santo, o nosso comentarista destaca a união hipostática das naturezas de Cristo. E aí tem uma questão que é interessante, nós já falamos um pouco sobre isso aqui, mas não dessa forma, que é: uma natureza não anula a outra. Pelo contrário, o divino e o humano coexistem simultaneamente na pessoa de Cristo Jesus. E aí, nesse caso, o fato de não se comportar como Deus e ser totalmente dependente do Espírito Santo não é uma negação da divindade, mas uma demonstração de humildade, submissão total de Cristo à vontade do Pai e uma fidelidade extraordinária ao propósito do plano da salvação. Em outras palavras, essa obediência e dependência do Espírito Santo ou ao Espírito Santo era necessária, no caso, para o aperfeiçoamento do sacrifício de Cristo por nós. Então, o que nós estamos olhando aqui nesse meu esboço que eu faço desse terceiro subponto do segundo ponto? Nós estamos dizendo o seguinte: nós estamos olhando aqui, no caso, para o ministério de Cristo, que foi altamente dependente da ação do Espírito Santo. Jesus não fez nada sem que fosse por meio do Espírito Santo. E aí nós temos um destaque para a união hipostática das duas naturezas humanas e a natureza divina, que se uniram, se fundiram, que coexistiram simultaneamente na pessoa de Jesus Cristo, sem que uma natureza anulasse a outra. E aí, de repente, alguém pode achar que por Jesus não usar os seus atributos divinos enquanto homem, enquanto esteve aqui na terra, isso pode significar uma diminuição da pessoa de Jesus, né? Ou uma negação da sua divindade. Não é isso. A grande questão aqui é que Jesus demonstra um sentimento de humildade e submissão à vontade do Pai. E aqui eu digo, né, mais uma vez, uma extraordinária fidelidade ao plano da salvação. Jesus jamais, para que o plano da salvação desse certo, para que o plano da salvação fosse perfeito, para que o sacrifício fosse agradável, aceito pela justiça divina, ele não poderia, no caso, se comportar como Deus. Ele não poderia usar os seus atributos divinos. Ele não poderia usar o seu atributo de Deus enquanto estava humanizado. Mesmo sendo Deus, ele esvazia-se da sua glória e, apesar de não deixar de ser Deus, não usa os seus atributos, porque, no caso, para
aperfeiçoar o seu sacrifício, né? Para tornar o seu sacrifício perfeito, ele tinha que agir 100%, totalmente como homem. E aí, mais uma vez eu repito, em demonstração de humildade, no caso, ele se coloca inteiramente, totalmente à disposição do Espírito de Deus, né, para agir, para viver aqui nesta terra. E aí a gente passa para o nosso terceiro e último ponto da nossa lição, que traz o tema A Trindade e a Missão Redentora. Aqui nós temos o primeiro ponto, né, que traz o primeiro subponto, que traz o tema O Pai envia o Filho e o Espírito. E aqui nós comentamos o seguinte: já foi demonstrado que o plano da salvação é uma obra trinitária. Isso já foi falado várias vezes aqui nos nossos comentários e também na nossa lição. Sendo o Pai o grande mentor, né, ou o grande autor desse projeto. Nesse sentido, o Pai não só planejou, mas deu tudo de si para o desenvolvimento do projeto. Ele deu seu Filho amado para ser oferecido em sacrifício em nosso lugar e depois nos deu seu Espírito para produzir o novo nascimento, a regeneração, a santificação e a garantia, né, para garantir a nossa herança como filhos adotivos de Deus. Tanto Jesus quanto o Espírito Santo cumpriram a missão com excelência. E aí, aqui eu trago um destaque que eu pergunto o seguinte: a pergunta que ecoa, né, nos meus ouvidos é: em troca de quê? Para ganhar o quê? O que o homem tem para oferecer que já não seja de Deus? Então, veja bem, nesse primeiro subponto, do terceiro ponto, nosso comentário, seguindo o que está na nossa lição, né, vai na direção de que todo o processo de redenção, de salvação, ele foi mentalizado, ele foi projetado pelo Pai. Mas não é só projetar. O Pai também, ele deu tudo de si. Ele deu o seu Filho, ele entregou o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Depois ele nos doou o Espírito Santo. E aí tem uma questão que é importante. O Filho se submeteu a essa vontade do Pai. O Espírito Santo aceitou essa missão. E aí é por isso que eu pergunto, em troca de quê? Porque quando você olha quem Deus é, Deus não depende do homem. Deus não precisa do homem. Se nós aceitarmos a Cristo, Ele é Deus. Se não aceitarmos, Ele é do mesmo jeito. Se crermos nele, Ele é Deus. Se não crermos, Ele é do mesmo jeito. Se nós adorarmos, Ele é Deus. Se não adorarmos, Ele é do mesmo jeito. A nossa relação com Deus não tem nada que possa beneficiar a Deus. Deus não tem nada a ganhar na sua relação com o homem. Somente o homem ganha, somente o homem é beneficiado nessa relação. É por isso que eu pergunto, em troca de quê? Por que Deus fez isso? Por que o Filho aceitou se fazer homem e sofrer? Porque como homem ele sofreu. Ali ele não estava fingindo que estava sentindo dores. Não, ele realmente sofreu na crucificação. Ele realmente passou as nossas dificuldades. Ele realmente sofreu as nossas limitações. E aí o Espírito Santo, que vem, no caso, né, da parte do Pai e também da parte do Filho, e está conosco, né, para nos guiar, para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos regenerar, enfim, em troca de quê? O que ele ganha? Então, eu diria para vocês que somente um tolo pode rejeitar essa graça. Porque Deus não ganha nada, só nós somos favorecidos. E aqui está a grande revelação do amor de Deus. Por que ele fez tudo isso? Simplesmente porque
por alguma razão que até o momento eu não entendo, não conheço, ele amou o homem. Só por isso, porque ele não tem nada a ganhar. Todo esse sacrifício, todo esse plano, olha a grandeza do plano de redenção, olha a grandeza do plano da salvação, olha quem é Deus, olha quem nós somos. Eu acho que se muitos de nós estivéssemos no lugar de Deus, para que nós iríamos olhar para o homem? Uma vez que tudo que a gente faz, a gente tem algum interesse, né? Nesse sentido. Mas aí a gente vê, no caso, essa ação trinitária de Deus na obra da redenção, da salvação, simplesmente pelo amor que Deus tem por nós. E agora chegamos no nosso segundo subponto do nosso terceiro e último ponto, que traz o tema: o Espírito revela e exalta o Filho. O tema central deste subponto é a missão do Espírito Santo junto à igreja. Nesse caso, nós já vimos o Espírito Santo como o agente que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, como regenerador, santificador, guia, capacitador. E agora nós veremos que todas essas ações são como fluentes que convergem para um único ponto, convergem para desaguar em um único rio, em um único objetivo. E qual é o objetivo? O objetivo aqui é a glorificação do nome de Deus Pai e do seu Cristo, ou a glorificação do nome de Cristo, nesse sentido. Então aí nós podemos afirmar que tudo que o Espírito Santo faz, todas as realizações, todas as obras do Espírito Santo têm um único objetivo. Qual é o objetivo? A glorificação do nome de Cristo, ou a glorificação do nome de Deus, né? E aí uma coisa importante nesse comentário, e que nós podemos trazer aqui agora, nós podemos dizer, é que o Espírito Santo nunca glorifica a si mesmo. E o Espírito Santo recebe adoração, ele pode receber adoração porque ele é Deus. Ele recebe adoração porque ele é Deus, mas ele não glorifica a si mesmo. Como eu falei, todo o trabalho, toda a ação, o trabalho de convencimento do homem, de regeneração, de santificação, de guiar o homem, de proteger, de capacitar, tudo que o Espírito Santo faz é para a glória do nome de Cristo. Nunca para a sua própria glória. O Espírito Santo, nesse caso, ele não atua para glorificar a si mesmo. Todo o seu trabalho, toda a sua atuação é para a glória do nome de Deus Pai. Apesar de poder ser adorado, apesar de receber adoração, né, ele não trabalha, ele não atua para se autoglorificar. E aí algumas pessoas podem até achar que isso seria uma forma de diminuir o Espírito Santo, mas não é. Aqui no caso, uma das características do Espírito Santo é não glorificar a si mesmo, mas glorificar ao Pai, glorificar a Deus e ao seu Cristo. E agora nós chegamos aqui no nosso terceiro e último subponto, do terceiro ponto da nossa lição, que traz o tema a fé e a submissão do crente. Neste terceiro subponto, do terceiro ponto, o comentarista aborda duas verdades bíblicas que são importantes para a vida do crente em Cristo Jesus. Então, quais são essas verdades bíblicas? Nós vamos agora ver quais são elas, né? A primeira, nós já até comentamos em lições passadas, no caso em lições anteriores, que trata da ação ativa do homem na resposta ao plano da salvação. Lembra que nós falamos daquele pano de fundo, daquele segundo tema? Então, o que Deus espera do homem? O homem, nesse sentido, ele não é um agente passivo, ele é um agente ativo. O plano da redenção é de Deus. Todo o processo é desenvolvido pelo próprio Deus, pela própria Trindade. Mas o homem precisa responder a esse plano da salvação. O homem precisa, no caso, reagir a esse plano da salvação. E aí só existem duas formas de reagir. Ou o homem reage positivamente,
ou ele reage negativamente. Deus espera, né? Paulo disse que o desejo do coração de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, é o que Deus espera, que os homens reajam de forma ou de modo positivo ao plano da salvação, né? Nesse caso, nós precisamos responder. E como nós já falamos, é aí que entra a nossa responsabilidade. Nesse livre-arbítrio que nós temos para responder positiva ou negativamente ao plano divino, ao plano da salvação. Aqueles que respondem positivamente, aceitando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, aí através de uma ação do Espírito Santo, vai nascer de novo, vai ser regenerado, vai receber o Espírito de Deus, vai ser adotado como filho e também vai ter direito à herança de Cristo Jesus. Vai se tornar co-herdeiro de Cristo. Aqueles que responderem negativamente, aí, no caso, o destino, né, já é outro, o caminho aí já é outro, né, nesse sentido. Mas o que eu quero deixar aqui claro é que Deus espera que todos os homens respondam positivamente, reajam positivamente ao plano da salvação. A segunda verdade, no caso, é o segmento dessa primeira, no caso, é algo que flui a partir dessa primeira, né? Que é, no caso, essa resposta positiva, ela deve ser baseada na fé. Ela deve ser um ato de fé. Lembra que nós começamos aqui no nosso primeiro ponto, nós tratamos sobre Maria, que respondeu positivamente ao chamado, né? E aí, por meio da fé, ela confiou em Deus, né? Então, é mais ou menos isso que nós vamos falar aqui nesse terceiro subponto da nossa lição, já caminhando aqui para a conclusão da nossa lição, né? Que nesse sentido, todos os crentes salvos em Cristo Jesus, aqueles que respondem positivamente ao chamado divino, ao plano da salvação, devem fazê-lo por fé, por meio da fé. E aí, nesse desenvolvimento da fé, nós vamos desenvolver a confiança em Deus. E aí, no caso, nessa confiança em Deus, assim como nós vimos o exemplo de Maria, assim como nós vemos o exemplo do próprio Cristo, nós vamos nos submeter inteiramente à vontade de Deus. Ainda que isso represente para nós prisões, mortes, açoites, vergonhas, né? Desprezo, não importa. Nós, por meio da fé, vamos confiar em Deus e vamos nos submeter plenamente, totalmente à vontade do nosso Pai Celestial. Só assim nós alcançaremos os céus, nós chegaremos nos céus como verdadeiros campeões de Deus, né? Cujo o escritor aos Hebreus diz que houve homens que pisaram nesta terra, que a terra não foi digna de recebê-los, exatamente porque esses homens, por meio da fé, se submeteram completamente à vontade de Deus e enfrentaram todas as perseguições, enfrentaram os açoites, as prisões. Alguns deles, como Isaías, foi cerrado pelo meio, Paulo foi decapitado, enfim, uma temeridade de nossos irmãos, de crentes em Cristo Jesus, que passaram por uma série de circunstâncias difíceis, e eles enfrentaram, passaram, venceram por amor a Deus e porque estavam sempre no centro da vontade do Pai. E aí, uma outra questão é que todo esse processo deve seguir um sentimento de arrependimento e obediência a Deus. Eu peço a você que me assistiu até agora, que compartilhe esse vídeo com os seus contatos. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, o que você está esperando? Se inscreva no meu canal e vamos juntos, você e eu, nessa corrente do bem pela propagação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não se esqueça também de deixar aí o seu joinha, ó. Clique aí no botãozinho de gostei,
deixa aí o seu gostei, deixa aí o seu like, tá bom? E vamos juntos aí na propagação e na ministração do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Elias Xavier, esse é o nosso comentário da nossa lição de número 12 da revista da Escola Bíblica Dominical. Eu espero você no próximo vídeo. Um abraço e até lá.